Dragões de Cristo. Eliane Macarini pelo Espírito Vinícius, Pedro de Camargo. Amor e Equilíbrio Audiobook. Segunda parte. Capítulo 5. Dignidade sempre. 456. Os Espíritos veem tudo o que fazemos. Podem vê-lo, pois estáis incessantemente rodeados por eles. Mas cada um só vê aquelas coisas a que dirige a sua atenção, porque eles não se ocupam das que não lhes interessam. O Livro dos Espíritos, Livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, Capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Rogério nos convidou a visitar a residência de um professor de ética e também de anatomia, o mesmo que comentamos no início deste trabalho. Ele estava preocupado com seus alunos, percebia que os jovens apresentavam raciocínio alterado sobre o que é certo e o que é errado, principalmente em relação às questões sociais. Por esse motivo, resolveu ter uma postura mais firme e próxima deles. Após vivenciar várias experiências negativas com seus alunos, vendo-se perderem num turbilhão material e desconexo de necessidades, começou a se aproximar daqueles que percebia estarem se perdendo de seus objetivos iniciais, dessa forma conseguindo auxiliá-los a retomar seus caminhos. Fred, como era conhecido, era um homem de estatura acima da média, dotado de bondade espontânea, alegria contagiante, sorriso largo que provocava a confiança necessária a relacionamentos preciosos. Era uma criatura suave, andava devagar, falava com amor, nunca criticava ninguém, acolhia com harmônica paciência e ouvia histórias de seus alunos com interesse genuíno, auxiliando-os quando era permitido. Fomos encontrá-lo sentado num pequeno jardim, muito bem cuidado, que exalava doce perfume de rosas. Estava de olhos fechados, ouvindo música, com uma caneca de café fumegante entre as mãos. Ele sentiu nossa presença e sorriu. Sejam bem-vindos. Olhei para Rogério e ele sorriu. Fred manifesta a mediunidade da vidência e da audiência, fora outras formas como sensibilidade, psicofonia, psicografia. Tem facilidade para contatar o mundo espiritual, tem nos auxiliado bastante em nosso trabalho no campus. Boa noite, Fred. Boa noite. Meu nome é Vinícius e este é Demétrios, apresentei-nos ao novo amigo. Posso auxiliá-los em algo? Perguntou com tranquilidade. Pode sim, amigo. Pedimos que se aproxime de Olívia e Eduardo. Estão num bom momento para serem aconselhados, a moça anda refletindo bastante sobre o rumo que toma sua vida. Hoje, presenciamos acontecimentos que podem modificar esse caminho para melhor. Acredito que estão prontos para aceitar ajuda, informou Demétrios. Referem-se ao alvoroço sobre um rapaz que desmaiou no corredor das salas de aula. Corre a notícia de que ele estava drogado, mas senti que não foi isso que aconteceu, disse Fred. Isso mesmo, e você tem razão, o rapaz está esgotado emocionalmente, vive uma história traumatizante há muito tempo e chegou num ponto em que não suporta mais essa pressão. Olívia percebeu que algo está muito errado na vida do rapaz e tenta ajudar da forma que pode, respondi. É uma boa menina, com muitos traumas, mas manteve uma conduta aceitável. Preocupo-me apenas com certa energia densa que a envolve, parece estar fazendo uso de drogas, respondeu Fred. Isso a estava incomodando bastante. Após o acidente com Eduardo, tomou a firme decisão de não fazer mais isso, e ainda exigiu o mesmo do rapaz, informou Rogério. Hoje ele foi assediado por uma entidade ligada a um grupo umbralino, Dragões de Cristo, que age dentro de instituições educacionais. Ao lado do campus está sendo montada uma pequena vila para facilidade de acesso, está sob o comando de um irmão que se autodenomina Borgia, acrescentou. Borgia, o Papa Alexandre VI? Questionou Fred. Não o próprio, mas uma homenagem a ele, derivada da admiração por essa figura pública da Igreja Católica. Deus do céu, um modelo de crueldade e corrupção, comentou Fred. Um irmão a caminho, mas ainda muito doente, comentei com carinho. Eu sei, mas ando um pouco assustado com os últimos acontecimentos sociais. Vemos uma desestruturação de toda sã moralidade.
As ideias de fidelidade, bondade, honradez, respeito se esvaem numa névoa sombria, falou Fred com emoção transparecendo na voz e no semblante. Não se esvai, querido amigo, pois as frentes cristãs estão prontas a oferecer oportunidade de refazer o caminho e conceitos filosóficos de ação. A Terra passa por transformação importante, mas sabemos que é necessária a destruição para que se reconstrua de outra forma, falou Rogério. Sei disso, mas me assusta esse caminho. Minha irmã está chegando, hoje é o dia em que almoçamos juntos. Espero me aproximar do casal e fazer o necessário para auxiliar. Obrigado pela visita e pela confiança. Retornamos ao posto de socorro do campus. Rogério nos esclareceu sobre alguns pontos importantes para a realização de nosso trabalho. A reitoria estava tomada pelas trevas. O atual reitor era membro ativo da falange que os assediava. Mas, nos últimos tempos, o homem vinha mostrando algumas dúvidas a esse respeito. Sua família, esposa e filhos, boas almas, vinham exemplificando a ele o valor do amor e do carinho. Porém, acabara empregando outros acometidos pela mesma origem de sofrimento, estava cercado pelo mal e vivia intenso conflito moral, uma bênção da vida. A administração era corrupta e desviava uma grande parte das verbas recebidas para a manutenção da instituição, o que comprometia a eficiência do processo educativo. Na realidade, era esse o objetivo principal dos dragões. Baseados no pensamento filosófico de condução de massas, sabiam ser a ignorância a arma eficaz para dificultar e mesmo anular o processo de evolução moral do planeta. Muitas daquelas entidades, apesar de se dizerem a serviço de Deus, eram descrentes e céticas. Mas a religião lhes convinha como meio de controle de seus serviços, disseminando a ideia de um Deus que pune de maneira violenta todos aqueles que questionarem suas verdades, impondo castigos terríveis que lhes roubavam a própria identidade. Aqueles que eram julgados como hereges sofriam processos hipnóticos que os transformavam em autômatos sem vontade, ou que os fazia até mesmo serem alvo da licantropia e da zoantropia, privando-os da aparência humana. Cargos públicos e políticos eram assumidos com a intenção de escravizar mentes, e nada mais eficaz do que manter a população num estado de ignorância intelectual e moral. As ordens eram escravizar mentes, alienando-as de seus direitos e deveres, ou corrompê-las, transformando-as em mais um instrumento do mal. Sigmund Freud e Carl Jung desenvolveram interessante teoria sobre o assunto, frisando que os líderes mundiais, sejam eles religiosos, políticos ou empresariais, conduzem massas por meio do conhecimento da natureza humana, e as manipulam conforme a sua conveniência, sem se preocupar com resultados mais longos, que podem destruir temporariamente a humanidade, trazendo horrores inimagináveis. Certa vez, li um trabalho que revelava um pensamento bem claro, mas não levava em consideração a natureza espiritual do ser e fazia a seguinte consideração. Escondido nas profundezas da psique humana mora um monstro psicopata assassino, egoísta e mesquinho, capaz de cometer as maiores atrocidades e colocar em risco a existência da humanidade. As tendências humanas são perigosas e precisam ser contidas, custe o que custar, para o bem da própria humanidade. A humanidade deve ser protegida de si mesma. Todas as pessoas têm o potencial de se tornarem as mais gentis criaturas, ou o mais brutal psicopata agressor. A maldade humana vem de seu lado irracional, de seu instinto básico, que é semelhante ao dos animais tais como leões, tigres, feras. No entanto, o lado negro do ser humano pode ser adormecido, sedado se a elite dominante usar bem as descobertas desses estudiosos, Sigmund Freud e Carl Jung. Entretanto, o que se tem visto não é o controle das tendências humanas destruidoras, mas simplesmente a manipulação para criar mercado, induzir os votos e explorar as tendências para obter lucro. Jogo, muito perigoso que na maioria das vezes acaba mal, como aconteceu em países fascistas tais como Alemanha nazista, Itália de Mussolini e Japão do imperador Hirohito. Atualmente, as massas continuam a ser manipuladas, nem sempre de forma construtiva. Se considerarmos que o ser humano, além do conhecimento intelectual, possui
Também um caminho de aprendizado moral e espiritual. Veremos essa dominação do lado escuro da mente humana como uma arma destrutiva que pode aniquilar uma boa parte do tempo de que dispomos para aprender a ser melhores e evoluir como criaturas divinas. Mas, em contrapartida, somos originados pela luz de natureza divina. Assim, a interferência efetiva do lado sublime deverá se posicionar de forma mais ativa e anular o mal, que é apenas resultado da ignorância. Tal como acontece ao limite imposto à criatura que delinque sem se questionar, se aproximando mais e mais de alienação perigosa, que lhe furta a humanidade e a leva à demência, esse limite é traçado por nossos sábios mentores da humanidade e manifestado por meio de decisões amorosas como as encarnações compulsórias, obrigações impostas aos irmãos que necessitam de um recomeço. O conjunto de seres em desequilíbrio, nesse mesmo raciocínio, deverá sofrer o mesmo tipo de interferência salutar, coletivamente, retirado o direito ao livre-arbítrio, que será restituído aos poucos, conforme a responsabilidade da lei de ação e reação estiver sendo compreendida. E o meio mais eficaz para isso é a expatriação desses espíritos, como nova oportunidade de manifestação conforme sua compreensão dos mecanismos da vida. Afinal, serão estranhos num planeta em ascensão moral, uma vez que estarão sem condições de compreender a nova ordem da vida. Nossa intenção ao trazer à humanidade esta obra é alertar sobre o caminho íngreme e repleto de obstáculos que vivemos no momento, mostrando, a quem se interessar a ler, que as comunidades empenhadas em dificultar a evolução dos seres que habitam este planeta não se restringem aos pequenos, nossos infantes e adolescentes, mas se estendem ao mundo adulto, de forma mais intensa e agressiva. Nossa intenção é apenas que conheçam a existência do mal que os assedia e compreendam a urgência de ação mais firme, assentada na bondade, na fidelidade, no amor aos propósitos mais humanistas. Não vejam esta obra literária de maneira irresponsável, numa leitura voraz sobre os escândalos do mundo, encontrem nas entrelinhas o esclarecimento cristão e adquiram o hábito salutar de alimentar o bem conforme os ensinamentos de Jesus. Kaung nos alerta, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas, ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Emmanuel, num belíssimo texto, adverte a humanidade sobre o caminho correto a seguir, como devemos nos portar num admirável processo evolutivo. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Educa e edificarás o paraíso na terra. Voltamos ao posto de socorro, Laura nos esperava. Iríamos visitar o reitor do campus universitário. De início nos propuseram conhecer as pessoas envolvidas nesse trabalho, para em seguida nos posicionarmos efetivamente na maneira de conduzi-lo. Adentramos o prédio da reitoria. Alguns funcionários estavam atentos a seus afazeres, percebemos que mantinham o semblante congestionado, como se estivessem contrariados por serem obrigados a executar ações que os entristeciam. Outros apenas estavam por ali cumprindo horário de trabalho, não mostravam interesse pela maneira com que as rotinas eram conduzidas, não tinham interesse algum sobre a qualidade do trabalho realizado. Estavam desanimados e céticos quanto à importância de seu trabalho. Outros, reunidos em grupos, riam-se divertindo com piadas e comentários de mau gosto. Atravessamos um pátio, um pequeno oásis no meio do concreto e do vidro. Subimos uma escada, caminho necessário à nossa observação. No final de um largo corredor, encontramos uma grande porta de 2 folhas, entalhada com primor, uma obra de arte. Adentramos os aposentos que abrigavam a reitoria, havia uma antessala ocupada por 2 secretárias e uma porta menor do lado direito, que levava à sala da assistente do reitor. Do lado esquerdo havia outra porta maior, também de 2 folhas, entalhada e semelhante à outra. O que nos chamou a atenção foi a barreira energética com que estava impregnada. Observamos algumas entidades de porte atlético, vestidas de preto, que aguardavam. Aproximamo-nos. Eles perceberam a mudança fluídica, que os incomodou. Ficaram alertas, olhavam entre si, como a questionar a razão de tal desconforto. Não conseguiam nos ver, estávamos em padrões vibratórios diferentes.
Atravessamos a porta e observamos o conjunto, um lugar escuro, mobiliário de linhas pesadas e madeira escura, as paredes pintadas de grená na parte inferior, um grande lustre de latão pendurado no teto, alguns retratos a óleo e, sobre a mesa, fincadas num suporte, algumas bandeiras. Ao lado direito uma grande estante abarrotada de livros antigos, à direita uma mesa de reuniões com 12 cadeiras, atrás da escrivaninha pessoal um grande vitral que retratava uma cena de guerra entre anjos e demônios. O ambiente exalava um odor forte, misturado com mofo e miasmas enegrecidos e densos. Sentado atrás da mesa, um senhor trajado com um terno escuro bem cortado, camisa clara e gravata sóbria, era o reitor da universidade, seu nome era Cássio. Sentada à mesa com as pernas cruzadas havia uma mulher que o fitava com malícia. Hoje não tivemos o nosso momento, não é? Você deve estar estressado, falou a moça, passando a mão de forma insinuante no peito do homem. Preciso extravasar essa ansiedade. O dia foi difícil, todos querem cada vez mais dinheiro, estamos nos tornando ávidos demais, são quantias muito altas. Alguém ainda vai nos denunciar, os preços estão muito altos, superfaturados demais. Não se preocupe, o importante é que sobre muito para nós, então faça o depósito em minha conta, aquela mais recente. Aquela é inacessível, afinal está fora do controle federal. Sou um peixe pequeno. Ela se levantou, sentou-se na mesa em frente ao reitor e falou, só pense no momento em que estaremos juntos e assine os papéis. O homem assinou os papéis, ela se levantou e saiu da sala. A fisionomia se transformou, estava enojada do contato com ele, pensou, sentindo ânsia de vômito. Que droga ter que me sujeitar a fazer isso. Ele é velho e cheira a coisa morta. Entrou em sua sala, tomou um aparelho celular nas mãos, que estava escondido no fundo da bolsa. Falou com uma pessoa de forma desrespeitosa, não aguento mais isso, entendeu? Vê se arranja outro meio de controlar esse babaca velho. Está cada dia mais difícil fazê-lo assinar esses documentos. Não me irrite, você sabe o que acontece com quem me trai, não sabe? E lembre-se, o homem me dá carta branca. Vamos te dar um bônus pelo sacrifício de agradar o reitor. Ele está ficando atormentado, percebo isso. Anda falando muito na família. Com jeitinho, faça-o entender que a sua amada família corre risco se ele amarelar. Quem sabe não é uma saída para se livrar de seu martírio. Quem sabe assim não arruma tempo para me agradar. Vá para o inferno, você é tão velho quanto ele. Mas sou mais rico, a minha parte é maior que a dele. E ainda tenho outras fontes de enriquecimento, pense nisso. A moça desligou o telefone e sentiu forte mal-estar. Pensou angustiada, como fui entrar nessa? Senti compaixão, quanto equívoco com a importância da vida. Quanto equívoco. Aproximamo-nos da moça. Ela desligou o telefone, guardou-o com cuidado, sentou-se em sua poltrona, abaixou a cabeça e respirou fundo. Esse mal-estar de novo. Preciso marcar um médico. Ana se aproximou de seu campo vibratório e começou um processo lento, mas eficaz, de dispersão energética. Auxiliamos com boa vontade e amor. Ana nos olhou com preocupação e falou baixinho. Adélia, esse seu nome. Ela está grávida. Capítulo 6. Vida, bênção divina. 457. Os espíritos podem conhecer os nossos pensamentos mais secretos. Conhecem, muitas vezes, aquilo que desejaríeis ocultar a vós mesmos, nem atos, nem pensamentos podem ser dissimulados para eles. 457. Assim sendo, pareceria mais fácil ocultar-se uma coisa a uma pessoa viva, pois não o podemos fazer a essa mesma pessoa depois de morta. Certamente, pois, quando vos julgais bem escondidos, tendes muitas vezes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos veem. O Livro dos Espíritos, Livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, Capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Saímos do prédio, e Rogério nos alertou sobre algo bastante grave.
Adélia já engravidou e interrompeu a gestação com um aborto traumático que a fragilizou em demasiado. Porém, sua ambição é imensa. Ela não mede esforços nem consequências para seus atos, apesar de nos últimos tempos ter dado sinais de rejeição ao que anda vivendo. Então, provavelmente, nesta situação atual, ela pode mudar a forma de pensar. Perguntou Ana. Confesso não saber a resposta, visto que o ser humano é sempre uma surpresa, confessou Rogério. O pai será o reitor? Questionei, descrente sobre esse fato. Não, acredito que não, ela nunca permitiu que a relação deles passasse da provocação, mas ele sempre foi infiel à esposa e, para não correr riscos nos diversos relacionamentos que manteve, após o nascimento do segundo filho, ele fez o procedimento da vasectomia, informou Rogério. Adélia mantém outro relacionamento? Pela conversa no celular, parece ser improvável, comentou Ana. Nunca pesquisamos sobre sua vida particular, até o momento não foi necessário, mas, diante desse fato novo, e da importância de uma vida, precisamos nos informar. Quem sabe ela não tem alguém que toque seu coração, falou Rogério. Voltamos ao posto de socorro, empenhados em iniciar o auxílio que nos propusemos a realizar. Estava bastante preocupado com Tibérios, ainda não conseguia compreender as suas atitudes. Mesmo que, desde seu resgate, ele viesse demonstrando algum equilíbrio, e sua curiosidade natural o impulsionasse a conhecer o significado real das palavras e ações de Jesus, Tibério seguia desequilibrado. Enquanto Ana e Maurício procuravam informações sobre Adélia, eu perambulei pelo local, conhecendo pessoas, auxiliando outros ceareiros. Descobri que acima da casa física, no topo da estrutura espiritual, havia um pequeno pátio, um observatório, do qual podíamos enxergar a movimentação da vila que se formava rapidamente. Pelo que pude constatar, havia já uma enorme diferença em estrutura se comparado ao dia anterior. Fechei os olhos e pensei no amigo Tibérios, senti sua mente e perguntei: o que houve com você? Por que nos deixou e voltou a esses sítios de dor? Ele me ouviu e respondeu. Sua voz era firme, mas senti conflito quanto às suas ideias. Parecia que algumas dúvidas se insinuavam. Aproveitei o momento para questionar sobre isso. Não me parece seguro de suas escolhas. E não estou, agora tenho parâmetros para questionar alguns ideais antigos. Antes era mais fácil, não havia motivos para refletir em escolhas, minhas certezas se resumiam a um aspecto, amplo, mas único. Além do mais, era indiferente a forma de atingir meus objetivos. Hoje esse questionamento me deixa inseguro, e isso no momento não é bom. Porém, ainda não creio na bondade da forma como nos é apresentada, ainda creio que temos outros métodos para vencer uma guerra. Não estamos em guerra, entenda isso. Apenas estamos nos esforçando pela felicidade e equilíbrio de nossos irmãos. Na caminhada que empreendemos desde o início, nossa busca é voltar à nossa origem. No entanto, andamos meio equivocados, e nessa mesma busca da perfeição, que hoje é relativa, nos enganamos e sofremos, posto que, muitas vezes, a ação é contrária ao que nos propomos ser. Não consigo entender essa submissão. Sinto que devo agir para defender meus ideais. Falta em sua equação um elemento importante, o respeito às leis divinas. Você foi um estudante exemplar em nossas salas, faça uso desse conhecimento que adquiriu, depois pondere razão e emoção. Já faço isso, mas não encontro sentido. A crença de que os fins sempre justificam os meios, para Deus, não é válida. Não podemos alcançar o bem se para isso nos utilizamos do mal. Quando fazemos isso, estamos alimentando uma ação hipócrita, uma ilusão que se desfará como uma nuvem sob a ação do vento. Desculpe, Vinícius, sei de suas intenções, mas permanecerei por aqui. Vou lutar essa batalha com as armas que conheço. Não se engane, embora você não aprove, vou entregar seus adversários numa bandeja, qual fizeram os antepassados de Borgia. Ele não é Borgia, não é Rodrigo Borgia. E você sabe disso.
Contudo, ele sente como se o fosse, se espelha nessa família e nas suas ações, como um membro dessa escória. Você os critica, meu amigo? Senti que o toquei, ele reagiu com impaciência e se despediu. Não desejo a você que Deus o proteja, porque ainda não creio nessa proteção tão divulgada entre vocês. Ainda o enxergo como omisso e propenso a favoritismos. Não o acho sublime, mas equivocado com essas ideias de prova e expiação. Como dar instruções ao mal se defende o bem? Deus nos presenteou com a inteligência e o livre-arbítrio, inclusive nos permitindo exercitar ao longo do caminho esses conceitos admiráveis. Acredito que antes do exercício da liberdade devemos responsabilizar o ser para isso. Ele nos joga no mundo e nos abandona com essas armas na mão, sem sabermos utilizá-las de maneira adequada. Deveria nos treinar nas ações benéficas, como um general treina seu exército. Contudo tenho o que fazer, e os deveres me chamam, nos encontraremos em breve. Senti que se afastou de minha mente. A sensação de solidão que antes me incomodava quando em contato com Tibérios voltou avassaladora. Senti os olhos umedecidos pelo pranto, consternado, senti sua fragilidade emocional. Isso me preocupou, ele estava se assemelhando mais a um cordeiro, e estava no meio de lobos. Elevei minha mente ao infinito amor do Pai e implorei por sua misericórdia para o mundo. Não subestimava nossos deveres e responsabilidades diante de milênios de omissão e enganos, não pedia a ele o milagre do perdão sem ação, mas a mão estendida que nos auxiliasse a erradicar o pior dos males, aquele que nos mantinha na escuridão, a ignorância. Percebi movimento ao meu lado, era Inek. Feliz com a presença do amigo, o abracei forte. Que maravilha a sua presença ao nosso lado, falei com sinceridade. Estava saudoso de nossas conversas. Estou afastado há bastante tempo, mas estamos fazendo progressos significativos com os comandantes, ponderou Inek. Conseguiram a entrevista tão almejada com Isabel e Fernando? Questionei. Eles não nos receberam, mas nos enviaram um de seus mais competentes generais. À semelhança de outros a serviço dessa comunidade, o homem possui uma fé cega, que guia sua maneira de compreender a ação de Deus em nossas vidas. É um ser muito perturbado pelas próprias lembranças, por barbáries sofridas e cometidas durante as guerras santas, contou Inek. Há uma divergência significativa para eles, pois as ações maléficas contra os adversários são consideradas legítimas, mas as ações maléficas sofridas são perturbadoras e traumatizantes, refleti. Mas percebo que eles não conseguem fazer esse paralelo entre ação praticada e sofrida, disse Inek. Seria o mesmo que exigir deles a prática do conceito segundo o qual devemos apenas fazer ao outro o que gostaríamos que fizessem a nós. Completei o raciocínio iniciado pelo amigo e perguntei, estará conosco a partir de agora? Na medida da necessidade, vim informar que os dragões prepararam uma retaliação ao fogo etérico na comunidade nascente. As perdas, conforme suas percepções, foram significativas. Um de seus comandantes mais vorazes foi visitado pela esposa a quem muito amava, e pela qual se aliou à falange, porque lhe foi prometido que ela seria trazida a eles sem qualquer dano. Ela era uma pessoa muito bondosa e nunca aceitou se juntar a eles, ela pelejou, com o auxílio dos bons, pelo resgate do companheiro. Na passagem da bondade ele a viu como deve ser e implorou por socorro. Algumas centenas de soldados presenciaram essa cena e foram tocados pela bondade daquela mulher, assim, se juntaram a seu comandante, falou Inek. Essa ação afetará a população universitária? Questionei o amigo. Afetará, sim. Inclusive, um estudante que veio para cá com o auxílio da comunidade das trevas, origem de sua atual encarnação, planeja uma grande festa, justamente no terreno onde estão construindo a vila. Ele já entrou em contato com fornecedores de drogas e bebidas, e alguns conjuntos, cantores de músicas que despertam a sensualidade perturbadora e arremessam a multidão em um frenesi catastrófico. A atmosfera fluídica gerada por essas sensações mundanas fortalecerá a construção da nova cidadela, respondeu Inek.
Os vícios roubam dos jovens a coerência com seus objetivos, afirmei, bastante preocupado com as notícias. Já existe uma programação do submundo espiritual para o campus, mas, diante das ações que empreendemos nos últimos dias, intensificaram os eventos perniciosos, seja em grande escala ou para pequenos grupos. Descobrimos que há um grupo que se reúne periodicamente planejando uma ação terrorista, semelhante às que aconteceram na América do Norte e na Europa. Este grupo está orientando uma ação semelhante no perímetro ocupado pela praça central do campus universitário, afirmou INEC. Fiquei abismado com os fatos apresentados por INEC. O tempo passava célere, e o estado emocional da sociedade continuava adoecido, em busca de prazeres imediatos. A estagnação moral que isso provocava corria a galope, enquanto almejávamos a paz, respeitando a livre escolha dos seres, eles os assediavam com seus sonhos deturpados. Olhei para INEC, e ele percebeu minha confusão. Está tudo certo, meu amigo. Apesar da visão caótica, a humanidade caminha a passos largos para sua recuperação. Apenas permitimos a esses seres amados a oportunidade de compreender a vida de forma mais harmônica. Eles trazem o sofrimento e com isso sofrem também, não é? Falou INEC, sorrindo apesar de sentir a mesma urgência que eu naquele momento. Como não me compadecer por isso? Essa experiência servirá a todos, mesmo para aqueles que por aqui não permanecerem, pois levarão consigo essas lembranças, completei o raciocínio. Quem seríamos nós se não tivéssemos compaixão? Esse sentimento é valioso em nosso trabalho, resgatamos a nossa humanidade por meio de ações refletidas de maneira mais equilibrada, aprendemos a amar e valorizar os irmãos em sofrimento. Sem críticas ou achismos, pois não dominamos a mente de ninguém, e muito menos verdades relativas. Afinal, ainda não dominamos nossas limitações e vícios totalmente e, por isso, não conseguimos fazer com que nossos irmãos sejam cópias fiéis da bondade, falou INEC. Há uma ação que me incomoda bastante. A humanidade acredita que existem erros maiores e erros menores, e não há a compreensão efetiva de que erros são produto da ignorância pessoal de cada um e, sejam eles quais forem, dificultam a compreensão sóbria para um estado emocional e espiritual de melhor qualidade, disse, motivado por necessidade própria na compreensão desse fato. O engano que supera tudo, meu amigo, é acreditar que temos a capacidade para julgar a dimensão do erro alheio, comparando-o com os nossos. Afinal, esta não seria uma forma de nos desculpar pela ignorância de comportamentos que já nos incomodam. Quando prestamos muita atenção no enredo da vida alheia, estamos nos furtando a fazer o mesmo com a nossa, completou INEC. Auxiliar com amor somente, sem acreditar no direito de avaliar a vivência do outro, não é? Questionei o amigo. Exatamente. Essa deve ser a nossa meta primordial como ceareiros do bem, o resto vai se assentando conforme nós entendermos o roteiro traçado por nós mesmos, respondeu INEC. Mas vamos trabalhar. Demétrio solicitou que visitassemos essa turma de estudantes que está se dedicando a elaborar ação terrorista. Vamos ver o que podemos fazer para auxiliar. Adentramos uma casa de luxo localizada próximo ao campus universitário. Encontramos alguns jovens que desfrutavam do dia ensolarado junto a uma grande piscina. Eles conversavam sobre o evento que planejavam executar em breve. O Ayrton já iniciou a venda de ingressos. Todos sabem que nossas festas são famosas, DJs consagrados, com muita bebida e muita droga, falou uma jovem de aparência belíssima, cujo nome era Fran. E como vamos fazer o que eles nos sugerem? Questionou outra jovem de nome Patrícia. Nada de banho de sangue, por favor, é horrível. Pensei em batizar as drogas que vamos vender. O que acham? Perguntou Fran. Uma ideia a se considerar. Mas, se fizermos isso, na próxima não teremos mais tantos compradores. Lembrem que uma parte de nossa renda vem daí, acrescentou um rapaz conhecido por Túlio. Quem foi que se meteu com esses caras? Nunca precisamos dar satisfação a ninguém e agora estão em nossa cola. Nem acreditamos nesse negócio de religião, falou Patrícia. Só que eles nos financiaram no início de nosso negócio, e olha onde conseguimos chegar.
Temos uma casa maneira, carros, muito dinheiro. E sabíamos que devíamos a eles favores por isso e que um dia cobrariam, acrescentou Túlio. Está certo, mas fazemos esse favor e depois acaba, não é? Questionou Fran. Sei não, os caras levam a sério esse troço de terrorismo, penso que estamos presos a eles por um bom tempo, opinou Patrícia. Estou ficando com medo. Quando entramos naquele site, eu disse que era perigoso, mas vocês não quiseram me ouvir. O Ayrton, então, até considera o que eles falam. Estou achando esse cara meio esquisito. Não participa mais de nossas festinhas, reza todo dia ajoelhado. Acredito que está se convertendo de verdade, disse Fran. Seja o que for, nos metemos nisso e agora precisamos resolver o que fazer. O evento está marcado, devemos a eles alguns corpos, então não adianta ficar batendo cabeça, falou Túlio. Você fala como se não fosse nada. Eu não tenho coragem de matar ninguém, falou Fran. Deixe de ser hipócrita, a droga que você vende já mata, falou Túlio com deboche. Mas a pessoa só usa se quiser. Agora, matar, isso é nojento, respondeu Fran. Observando aqueles jovens, percebi quão frágeis são as emoções humanas, espíritos ainda tão aquém da moralidade necessária a se aliarem a atos bárbaros, que são executados num movimento de troca, apenas assentado nos prazeres de uma vida terrena. Tão jovens e inconsequentes, sem noções básicas para conseguir um estágio de liberdade real, de corpo e espírito. Buscam satisfação na matéria, no uso irresponsável e sofrido de sua própria intelectualidade. Fogem de esclarecimentos maiores sobre o respeito a si mesmos, porque se assim o fizessem deveriam renunciar ao momento de prazer e abraçar sem reticências a luta contra os desejos que os envolvem como uma grande sombra que turva sua visão. Como nos perdemos nesse emaranhado de tentações e sensações, que são manifestações de fragilidades trazidas de outras vidas e despertadas quando nos aproximamos daquilo que ainda nos atrai. Mesmo diante de algo que nos rouba a paz, que nos atira, inexoravelmente, em tristes panoramas mentais, nos deixamos corromper e cedemos em troca de momentos fugazes. Quantas histórias, lindas e bem-sucedidas, encontramos num lugar como um campus universitário. Por outro lado, encontramos, também, histórias de perseverança e atos de bravura, envolvendo personagens emocional e espiritualmente instáveis, que acabam em sofrimento e dor. Estes deveriam encarar suas experiências como oportunidades de retornar ao caminho certo. Maurício nos chamou a atenção para um quarto no segundo andar da casa. Para lá nos dirigimos, e encontramos Ayrton diante de um computador. Ele trocava informações na chamada Deep Web, o submundo virtual. Parecia hipnotizado, com os fones de ouvido e um olhar perdido num mundo escuro e sombrio. Aproximamo-nos de seu campo vibratório. Sua mente procurava se adaptar a uma língua que pouco entendia, recebia instruções de um grupo terrorista do Oriente Médio. A fala de seu instrutor era mansa e arrastada, falava sobre uma divindade que se impunha e exigia a transformação da humanidade por meio de atos bárbaros. Era um sedutor de mentes. Ayrton estava em transe, uma entidade de baixa vibração repetia as mesmas palavras de seu interlocutor, que penetravam seu campo vibratório como vermes rastejantes. Projetamos nossa mente ao outro lado da comunicação e observamos que entidade semelhante fazia o mesmo com seu subordinado. A diferença é que este estava na mesma sintonia de vibração e absorvia as ondas emitidas com boa vontade. Sentimos que Borgia estava próximo. Sentimos seu olhar. Com disfarçatez ele se foi, ciente de que naquele momento nossa presença ainda não significava riscos aos propósitos de seus comandantes. Ainda tentamos penetrar a mente do jovem Ayrton, porém o condicionamento a que estava sujeito nos afastou. Respeitamos sua escolha momentânea, sabendo que em breve ele sentiria falta de sua humanidade. Vimos em seu coração sentimentos saudáveis a serem acordados com a bondade e no tempo certo. Afastamo-nos, tínhamos muito trabalho pela frente. Rogério nos alertou sobre o fato de que em breve deveríamos nos encontrar com Borgia, que viria a mando de Tibérios.
Percebi em nossa amiga Ana certo desânimo e a questionei a respeito. Gostaria de conversar sobre seus sentimentos. Ela sorriu e me abraçou com carinho, respondendo: Obrigada por estar atento a nós. Ando questionando o trabalho que fazemos. Socorremos e encaminhamos esses amigos perdidos, mostrando a eles o caminho da verdade, mas eles vivem de maneira equivocada, e, na primeira oportunidade, nos abandonam e tudo recomeça. Socorremos comunidades umbralinas, mas elas se reagrupam em outros lugares. Isso parece não ter fim. Vejam Tibérios. Ele estava bem, e ficamos felizes por isso. Acreditei que havia aprendido o suficiente para modificar seu caminho. Parece que vivo sempre a mesma história, que se repete com os mesmos personagens ou outros novos, e igualmente equivocados, que surgem em nosso caminho. Minha querida menina, quanto tempo demorou para que estivéssemos aqui, despertos na medida de nossas possibilidades de entendimento. Ainda somos socorridos, e nossas histórias não eram tão diferentes das de nossos irmãos. Vivemos entre mundos que se interceptam, como grandes conjuntos matemáticos, e quando isso acontece um mundo age sobre o outro, despertando o bem e o mal, que existem e coexistem dentro de nós. As histórias irão se repetir até o momento do aprendizado feliz, e para cada um de nós a felicidade tem a face que almejamos, respondi com carinho. Não esmoreça, Ana, não permita que pensamentos que a levem ao desânimo cheguem até você. Encontre um cantinho em sua mente, aquele lugar onde arquiva os melhores momentos de sua vida. Pense na diferença que faz estar ativa e feliz por estar trabalhando em benefício de outros e de sua própria evolução. Então compare com seu estado emocional de outrora, qual prefere? Refletiu Maurício. Além do mais, veja o sol que se põe. Que espetáculo magnífico! Com a mente presa às sombras, você não conseguiria enxergar esse momento, disse Rogério. Lágrimas de alívio escorreram pelo rosto delicado de Ana, e ela nos abraçou com amor e gratidão, e refletiu. A amizade é isso, enxergar dentro do outro. Apesar dos males aparentes, entender que o amor está ali para erguer a vista do caído, e não espezinhar os sentimentos em desalinho do momento. Quando a humanidade entender as palavras de Jesus nos pedindo que perdoemos antes mesmo da ofensa, estaremos auxiliando os equivocados, caso contrário, somente os afundamos em suas dores. Capítulo 7. Oportunidade de amar. 458. Que pensam de nós os espíritos que estão ao nosso redor e nos observam? Isso depende. Os espíritos levianos riem das pequenas traquinices que vos fazem, e zombam das vossas impaciências. Os espíritos sérios lamentam as vossas trapalhadas e tratam de vos ajudar. O Livro dos Espíritos, Livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, Capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Voltamos ao gabinete da reitoria e encontramos Adélia com um envelope nas mãos. A moça relutava em abri-lo. Sabia qual era o resultado: seu corpo estava diferente, seus seios mais volumosos e doloridos. Já havia passado por isso antes, ainda era muito jovem, tinha apenas 18 anos. Acabara de entrar para a faculdade e resolvera que não levaria a gravidez até o fim. Optara pelo aborto. Naquele momento, era o melhor a fazer, só não contara com a dor que dilacerara seu peito ao sair da clínica. Por dias havia ficado muito mal, mas estava feito e precisava continuar. Pensara ter superado isso, mas agora estava grávida de novo. E sabia que o pai de seu filho era o homem que amava, um sujeito simples, trabalhador, honesto e que a respeitava, mas não sabia quem ela era. Ela o conhecera na fila da padaria próximo a seu apartamento, o achara atraente e resolvera conquistá-lo. Era apenas uma aventura. Pensou de início que seria apenas uma diversão, uma compensação aos sacrifícios que fazia, afinal era responsável pelo seu futuro, e naquele momento não tinha outros sonhos senão os materiais. Vivia de seu salário, que não era pouco, e tudo que ganhava fora disso depositava numa conta fora do país. Não usara um tostão daquele dinheiro guardado. Não sabia o porquê, mas sentia certa repulsa por esse dinheiro. Afinal, talvez fosse sua aposentadoria.
Tinha certeza de que não se casaria, seria sozinha e precisaria de dinheiro para viver bem. Flávio era o nome do homem a quem amava, e ele não entendia por que, depois de um relacionamento promissor de mais de 2 anos, Adélia não permitia ao menos que falasse num futuro juntos. Ele a amava e a queria como esposa e mãe de seus filhos. Adélia revirava o envelope nas mãos, por fim abriu apenas para confirmar, já sabia qual era o resultado. Não podia levar essa gravidez adiante. Respirou fundo e sentiu uma dor pungente no peito. Pensou em Flávio, ele era louco para formar uma família, mas ela estava enrolada em sua história de ambição e não tinha mais controle sobre seu destino. Então, pensou que era melhor acabar logo com aquele imprevisto. Observamos seu ventre. A gravidez era recente, talvez uns 40 dias, o espírito se ligava à matéria em formação célula a célula. O corpo perispiritual reduzido assumia a nova forma aos poucos. Aproximamo-nos e sentimos o medo que dominava aquele espírito. Apesar do estado de perturbação, sentia o que a mãezinha sentia. Energizamos o pequeno ser em formação, já vivo em busca de oportunidades de redenção, como qualquer um de nós. Ele se acalmou. Voltamo-nos para Adélia e ela recebeu o mesmo tratamento. Tocada pelo amor, levantou da cadeira quase correndo, entrou no banheiro e fechou a porta. Sentou no chão com o rosto entre as mãos e chorou muito. Alguém bateu a porta, ela pediu um tempo, se recompôs e a abriu. O que foi? Perguntou uma jovem que a olhava com preocupação. Você está bem? Está chorando? Não, estou bem. Levantei com virose e estou vomitando e com diarreia. Por favor, avise o reitor que precisei sair. Vou ao médico. Mantenha a agenda dele, hoje está light, ele deve estar aqui só às 14 horas. Se precisar de algo me ligue, está bem. Não se preocupe, eu dou conta de tudo. Adélia saiu, entrou em seu carro e foi para casa. Entrou no bem mobiliado apartamento e observou cada detalhe, sentia orgulho do que tinha, mas hoje estava diferente, não se importava com isso. Passou a mão pela barriga e lágrimas brotavam em seus olhos, estava sem controle de suas emoções. Sentou no sofá e fechou os olhos, auxiliamos a moça a adormecer. Ela estava exausta, apenas a socorremos. Necessitava de descanso e paz. Percebemos que ainda não havia decidido definitivamente o que faria. Em casos assim, a dúvida é sempre uma perspectiva para escolhas melhores. Ana ficou com ela, enquanto voltamos ao campus. Borgia nos esperava numa grande praça circular, local onde alguns estudantes faziam exercícios físicos. Era um belo lugar, com aparelhos de ginástica, pistas de corrida, muito verde, que dava ao lugar uma aparência de conforto e paz. Ele estava sentado num banco rústico esculpido em um tronco de árvore. Olhou-nos sorrindo e nos convidou a nos juntar a ele. Bom dia! Cumprimentou-nos com cortesia. Respondemos o cumprimento com verdadeira amabilidade e direcionamos a ele as mais belas vibrações. Ele apenas sorriu, absorveu a bela energia, adequando-a à sua própria condição evolutiva. Vejo que não o surpreendo com minha mágica, falou com cinismo. O que podemos fazer por você? Perguntei com firmeza. Vocês, fazer algo por mim? Nada. Eu é que posso fazer algo por vocês. Posso pedir gentilmente que saiam de nosso território. Nada conseguirão por aqui. Temos nossos projetos, que seguirão o curso que traçamos, temos um cronograma muito bem organizado e disciplinado. E, olhando fixo para Maurício, falou, este lugar o faz recordar muitas coisas que ainda lhe trazem insegurança, não é? Aproximou-se de nosso amigo e desfechou densa carga energética impregnada de vapores tóxicos. Maurício cambaleou, mas ergueu a cabeça e olhou firme para Borgia. Você tem razão. Ainda temo as consequências de meus atos passados, quando tive a oportunidade de viver uma vida produtiva para mim e atender a tantos que precisam de auxílio. Mas há uma coisa que não entende neste momento. É que esse mesmo receio me fortalece, porque me faz lembrar de que nunca mais vou querer sentir isso. Esses vapores tóxicos, com os quais quis me seduzir,
Hoje me enojam, e os repúdio com a certeza de estar no caminho certo. Então, entenda também, tenho mais a oferecer a você do que você a mim, respondeu Maurício. Respeito isso, mas não aceito a interferência de vocês por aqui. Tenho ordens de agir com rudeza se for necessário. Estão advertidos, agora tenho mais a fazer, respondeu Borgia. Um instante, por favor, apenas me responda uma coisa. Por que escolheu o nome Borgia? Perguntei a ele. Não terá a chance de descobrir isso, porque em breve estarão longe daqui ou encerrados em um calabouço profundo. Borgia foi embora, deixou um rastro de odor fétido e imagens terríveis. Com o pensamento firme, transmutamos a matéria sutil e a dividimos com o universo. Maurício se aproximou de mim e perguntou: qual a importância que você vê nessa escolha de nome? Penso que foi pela afinidade entre o irmão que se foi e os feitos dessa família, o que mais o impressionou para adotar esse nome. Poderemos entender essa escolha pela conexão com a maneira como sua mente trabalha para executar certas tarefas. Não devemos esquecer que a afinidade leva à sintonia, que produz a ressonância, respondi ao rapaz. Acredito ter entendido, mas sabemos que o passado da família Borgia é bem questionável quanto à moralidade. Quando na colônia, andei pesquisando algumas coisas a respeito, mas ainda não tive tempo para partilhar com os amigos. Talvez este seja o momento, falou Maurício. Vamos para a Praça da Paz, pois está na hora das orações diárias. Após poderemos descansar sentados na relva e aproveitar o espetáculo do pôr do sol, convidei animado. Esse momento é sempre um espetáculo de difícil descrição. A paz, a harmonia, a boa vontade e o amor pela própria humanidade emprestam ao ambiente uma luminosidade sem par. A sensação é de estarmos imersos num mar de emoções equilibradas em busca de nossa essência, mas no caminho correto, através das palavras do Mestre. Uma jovem aparentando seus 16 anos elevou-se ao firmamento e entoou doce melodia que nos envolvia em vibrações de serena amorosidade. Fechei os olhos e me lembrei da família, cuja companhia tive o privilégio de desfrutar na última encarnação. Cada rosto veio à minha mente e orei por cada um pedindo ao Pai que os acolhesse em seus braços e os protegesse nesse momento que atravessa nosso planeta. Senti as lágrimas que banhavam minhas faces e chorei pela humanidade, pela necessidade ainda tão angustiante de fazermos escolhas melhores, para que o futuro se harmonize com nossa condição divina. Estamos vivendo o apocalipse de nossos valores, que transmutam de forma violenta e nos fazem sofrer pelo desconforto de nossos pensamentos e ações. A humanidade está infeliz, triste por viver num mundo extremamente material, que não nos satisfaz como espíritos em evolução, mas ainda nos atrai como seres necessitados de sensações prazerosas, tão efêmeras e fugídias, mas ainda tão atraentes. O caminho da regeneração é estreito, e o largo caminho das facilidades irresponsáveis é o verdadeiro obstáculo a ser superado, tão pessoal, tão íntimo e tão nosso. Compreender esse conceito é primordial, pois somos partes de um todo, e enquanto a humanidade não assimilar essa ideia estaremos vagando entre sombras poderosas e sem a luz intermitente da razão. Ao visitar casas espíritas, percebo que frequentadores aceitam literaturas pretensamente espíritas como verdadeiros roteiros de vida, sem atentar nem avaliar o conteúdo. O espanto me entristece diante de assuntos desenvolvidos sem qualquer base doutrinária, mas que são tidos como norte para reforçar estudos da doutrina dos espíritos. Obras que simplificam o processo evolucionário, determinando seu tempo de execução, como se tivéssemos registrado numa ordem divina o espaço-tempo que teremos para modificar e entender milênios de desajustes. A regeneração planetária acontece desde o início da vida inteligente em nosso planeta, é um caminhar segundo a necessidade de todos. Não creiam no milagre de um dia estarmos entre os impuros e, no outro, abrigados sob luz que ainda nem compreendemos. O limite entre provas e expiações e a regeneração planetária está intrinsecamente relacionado à compreensão de nosso livre-arbítrio e o seu uso. A necessidade de sermos guiados e sermos guias é perene, pois a evolução ainda não é compreendida por nós na sua forma correta.
Veremos iniquidades acontecerem porque ainda somos bárbaros, uma barbárie requintada transvestida de intelectualidade, mas ainda barbárie. As transformações ainda são atreladas ao sofrimento, sentimento necessário à conversão de ideias e ideais, que somente acontece quando equacionamos razão e emoção. Não se enganem quanto a isso, vivamos de escolhas diárias, e tenhamos a certeza de que a renovação dos seres é diária e contínua, assim como o processo de aprendizado, por meio da educação de nosso espírito. O mal é real, porque ainda abrigamos mais trevas do que luz. Observe seus pensamentos, qual a qualidade que manifestam, e como suas ações são refletidas por eles. Esse é o trabalho essencial de todos nós, ainda espíritos envolvidos em traumas profundos, que se manifestam por meio do rancor, do ódio, do desejo de vingança. Assim, somos alvos fáceis de obsessões ferozes. Precisamos lembrar que vivemos imersos num mar de sensações que são originadas nos diversos mundos imperfeitos, e que espíritos melhores nos advertem que somos influenciados por essa conjunção muito mais do que podemos imaginar, e que esse estado transitório somente é limitado por nossa mente, por nosso querer, ou seja, afinidade vibratória, que projeta sintonias vibratórias, que ressoam pelo universo. Abri os olhos e lá estavam meus amigos, sentados na relva fresca, aproveitando o momento de paz e harmonia após as preces vespertinas. Sorri feliz, afinal estava rodeado de seres de boa vontade, realizando um trabalho edificante. Acredito que estava a caminho da casa do pai, aos tropeços, mas a caminho. Maurício partilhou conosco algumas informações sobre a família Borgia. Borgia ou Borgia foi uma família nobre hispano-italiana que se tornou importante durante o Renascimento, se destacando nos assuntos eclesiásticos e políticos nos séculos XV e XVI. Através de conchavos tiveram 3 papas: Alfonso de Borgia, que governou como Papa Calixto III, durante os anos 1455 a 1458, Rodrigo Lanzol Borgia, como Papa Alexandre VI, durante os anos 1492 a 1503, e Giovanni Battista Pamphili, descendente de Rodrigo Borgia, que governou como Papa Inocêncio X, durante os anos 1644 a 1655. Especialmente durante o reinado de Alexandre V, houve acusações de vários crimes, podemos incluir o nepotismo, a corrupção, o adultério, o roubo, o estupro, o incesto e vários assassinatos, especialmente por envenenamento com o arsênico. Atualmente, são lembrados por seu governo corrupto e o nome se tornou sinônimo de traição e envenenadores, passando para a história como uma família cruel e desejosa de poder. Fez uma pausa e continuou. Sabemos que a manifestação de desequilíbrios dessa ordem não resume apenas aos encarnados, então eles sempre foram parte dos dragões de Cristo, desde a sua criação. As encarnações foram minuciosamente estudadas e planejadas por esse grupo, do qual fazem parte até hoje. Rodrigo Borgia é um dos 9 dragões e tem como pupilo a entidade que assumiu o nome de sua família, tendo sido seu filho durante a Renascença, nascido no tempo em que Rodrigo foi Papa, nomeado Alexandre V. Então ele realmente é um Borgia? Perguntei a Maurício. Ele nunca foi acolhido como tal, visto ser produto de uma relação incestuosa do pai, porém, era fiel a ele e seu braço direito. Viveu nas sombras de um desejo insano de ser reconhecido como filho legítimo. Nunca traiu o pai, pelo contrário, ele o seguia cegamente e admirava suas ideias de poder absoluto. Acreditava nas promessas que lhe eram feitas, estado emocional que persiste até hoje, respondeu Maurício. Rodrigo Borgia, hoje, é comandante de um dos reinos dos dragões. Questionou Ana. Isso mesmo, a 7ª casa, como eles a distinguem. E sua filha e amante Lucrécia, que também pertence ao grupo, comanda a 8ª casa, uma comunidade menor, informou Maurício. Lucrécia é a mãe de Borgia? Questionei. Sim, ele é fruto de uma relação considerada incestuosa, mas bastante comum entre os nobres da época, que não respeitavam limites de honra e se consideravam no direito de comandar a vida de seus familiares. Além do mais, entre pai e filha sempre houve um acordo de cumplicidade,
eles são ligados por laços afetivos doentios, mas não podemos deixar de considerar essa relação fiel, disse Maurício. Infelizmente, com a cultura imediatista disseminada pela sociedade, essa prática está sendo trazida novamente, e devemos lembrar que esses mesmos espíritos, que ainda não aceitavam o processo de aprendizado moral e ético, estão reencarnando, e muitos por meio desse grande grupo, que pode ser encontrado pelo globo todo. É uma grande facção e muito bem organizada, contribuir com nossa discussão. A que devemos atribuir esse fenômeno? Por que os mestres estão permitindo essa invasão tão ofensiva ao movimento de ascensão dos espíritos? Perguntou Ana. Pela necessidade dos retardatários, pela omissão constante daqueles que ensaiam uma compreensão da necessidade evolutiva, mas ainda não defendem sua causa, pelo respeito ao livre-arbítrio relativo que desfrutamos, mas, sobretudo, devemos entender que nada está relegado ao acaso, tudo tem sua função. Respondi com certa aflição pelo que ainda veríamos acontecer por aqui. Ou ainda nos equivocamos na forma como defendemos o bem, justificando o mal que fazemos como maneira de alcançar o bem. Podemos lembrar aqui o comportamento de Tibérios. Se bem entendi, ele pensa que, se aliando aos adversários da luz, poderá ter mais possibilidades de controlar seus comportamentos e servir ao bem, não é assim? Perguntou Maurício. Acredito que ele pense assim, mas porque ainda está preso ao antigo Tibérios e se equivoca justificando qualquer mal que faz na boa causa. E volto a lembrar sobre a relatividade de nosso entendimento, que é diretamente proporcional à evolução de nossa compreensão, disse animado. Tibérios voltou a comandar a Casa 9, não é? Perguntou Ana. Exato. Não sabemos quem é o responsável da Casa 1, que seria também o Supremo Comandante, como o nomeiam. Eles mantêm esse segredo guardado como um trunfo, disse Maurício. Demétrios marcou uma reunião com nossos coordenadores. Pelo que pude entender, também foram convocados outros grupos, para falar sobre os comandos dos dragões. Devemos nos encaminhar para a sede da colônia amanhã ao alvorecer, informei aos amigos. Vejam que maravilha de lua, ela brilha como a esperança, disse Ana, demonstrando encantamento com a vida. Capítulo 8. Boa vontade e fé. 459. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações. Nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. O Livro dos Espíritos, Livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, Capítulo 9, Influência oculta dos Espíritos sobre nossos pensamentos e nossas ações, voltamos ao campus universitário. Rogério solicitou nossa ajuda, Olívia e Eduardo estavam com dificuldades para superar o primeiro período de abstinência. Entramos na confortável morada e os encontramos bastante agitados. O rapaz suava frio e tremia muito, sua aparência pálida e com profundas olheiras assustava a companheira, que tentava de todas as formas auxiliar, mas Olívia também não estava bem. Os pensamentos desordenados a perturbavam, a moça andava de um lado a outro, passava as mãos na cabeça e chorava, falando sem interrupção. O que eu faço, o que eu faço? Aproximei-me de seu campo vibratório, enquanto Ana atendia a Eduardo e Maurício cuidava de algumas entidades em estado lamentável, que se afinavam com o momento de descontrole que os dois jovens viviam. Passamos a executar processo de dispersão energética. Eles foram se acalmando, se abraçaram e aquietaram. Intuí a jovem a procurar a ajuda do professor Fred, o mesmo sobre o qual Rogério havia comentado conosco assim que passamos a trabalhar junto à sua equipe de socorristas. Eduardo, vou ligar para o professor Fred e pedir ajuda, não vamos conseguir superar essas crises sozinhos. Estamos muito mal e vamos voltar para as drogas. Hoje é só o segundo dia e estamos desse jeito, precisamos de ajuda. Faça o que quiser, mas essa voz em minha cabeça precisa parar, estou enlouquecendo. O professor atendeu a ligação e se comprometeu a se encontrar com o casal assim que terminasse o horário de aulas. Fui ao seu encontro e logo percebi que podia me ver através da mediunidade da dupla vista. Sorri e o cumprimentei.
Bom dia, professor. Sou Vinícius e me juntei à equipe de socorristas do campus há pouco tempo, lembra-se de mim? Estivemos há poucos dias com você e Rogério. Bom dia, amigo. Lembro sim, agradeço essa ajuda. Pelo que deve ter visto, a situação por aqui anda caótica. Há 30 anos trabalho junto aos jovens e confesso que nunca vi nada igual. Ando meio aturdido com o que vejo, respondeu Fred. Além de acompanhar estes jovens como professor, professa alguma fé que o sustenta nesta batalha? Perguntei. Gosto muito dos conceitos doutrinários espiritualistas, mas confesso que ando meio afastado, um pouco desiludido com as pessoas que dirigem as casas espíritas. Vejo muitas mentes cegas que não compreendem essa bela filosofia, muito preconceito que nos desvia do caminho reto, então estudo e procuro praticar da melhor forma, respondeu Fred. Assim como você, esses dirigentes são aprendizes da vida, e a beleza desta doutrina libertadora é limitada por sua compreensão. Apesar de abraçar esses novos conceitos, ainda estão presos ao passado. Muitos desses companheiros estão vivendo pela primeira vez o contato com os ensinamentos dos espíritos superiores, então compreenda que séculos de perturbação não desaparecerão por milagre. O aprendizado e a evolução não dão saltos, lembre-se disso, disse ao amigo. Sei disso, Vinícius, mas não me sinto preparado para manifestar essa compreensão, retrucou Fred. O que aconteceu para você se afastar dessa forma tão incisiva? Questionei. A casa que frequentava já há alguns anos era bastante simples e acolhedora, elegendo os estudos e os esclarecimentos doutrinários como tarefa primordial. Tínhamos alguns trabalhos sociais como cestas básicas, doação de roupas e material escolar, tudo isso como um meio não de trazer essas pessoas para a doutrina, mas de levar Jesus para a vida delas. Com o tempo, um companheiro foi tomando vulto. Apesar dos questionamentos de alguns sobre sua conduta, ele foi se destacando dos demais, a ponto de a casa ser conhecida como centro de fulano de tal. Ele atendia as pessoas de tal forma, que causava um vínculo de dependência. Nos atendimentos, dizia estar sob efeito mediúnico, e passou a dar consultas, e não mais a atender conforme as instruções de Allan Kardec, no discurso aos espíritas de Lyon e Bordeaux. Coloco em primeira instância o consolo que é preciso oferecer aos que sofrem, erguer a coragem dos caídos, arrancar um homem de suas paixões, do desespero, do suicídio, detê-lo talvez no limiar do crime. Não vale mais isto do que os lambris dourados, explicou Fred. E como os trabalhadores reagiram a isso? Perguntei. Aqueles que criticavam de forma coerente foram, aos poucos, excluídos. A maioria ficou encantada com o aumento de visitantes na casa, esquecendo a verdadeira função de uma casa espírita. Conversei com ele várias vezes, mas ele dizia que o estava perseguindo por inveja. Então, achei melhor me afastar. Oro pela comunidade, mas eles precisam compreender o que anda acontecendo de verdade por lá. A vibração da casa se modificou, um grupo de espíritos supostamente sábios assumiu os trabalhos, disse Fred. É muito triste o que anda acontecendo em muitas casas espíritas. Orgulho e vaidade são as ferramentas que os espíritos mais ignorantes usam contra nós, confirmando a teoria de que ninguém mantém um vínculo se não houver afinidade, concluí. Você veio por Olivia e Eduardo, não é? Questionou Fred. Sim, eles não estão bem e precisam de ajuda, respondi. Estou no intervalo da manhã. Devo voltar à sala de aula em 10 minutos. Saio para o almoço às 11h40. Vou até a casa deles e vejo o que posso aconselhar de imediato, respondeu Fred. Já iniciamos a dispersão energética e reposição através de firme vibração. Precisam de assistência médica, psicológica e psiquiátrica. Eduardo tem muitos traumas e precisa equacioná-los o quanto antes. Olivia é mais racional e teve exemplos edificantes, então tem parâmetros para comparar e avaliar o que anda acontecendo com ela. Talvez uma conversa sobre o comprometimento espiritual ajude. Contamos com sua bondade e paciência, com certeza saberá o que fazer, disse ao amigo Fred. Agradeço a confiança dos amigos, mas agora preciso ir, Fred se despediu.
Acompanhei o professor à sala de aula, ele lecionava no curso de medicina. Neste dia falaria sobre biologia celular e molecular. Entrou na sala, ligou o projetor e iniciou a aula. Observava a atenção dos alunos e percebi que a maioria, realmente, não estava lá. A mente perturbada não conseguia focar integralmente o momento para aproveitar os ensinamentos do mestre. Alguns alunos estavam com muito sono, pela noite mal dormida. No dia anterior tinham participado de uma festa em um dos dormitórios do campus, e as lembranças da orgia, ou o cérebro comprometido pelo uso de drogas, inibiam o aprendizado. Numa sala onde 28 alunos estavam presentes, apenas 8 estavam ali, naquele momento, interessados na matéria que estava sendo aplicada. Fred olhou para mim e sorriu. Pensou, não se abale, hoje temos uma audiência até mesmo satisfatória. Precisa nos visitar na sexta-feira ou na segunda-feira, daí perceberá o que temos para nos preocupar. Percebe por que o corpo docente anda desanimado. Faça o melhor, meu amigo. Se uma dessas mentes sair daqui com consciência desperta para o trabalho que realizará, já terá feito o melhor. Fred voltou a sua atenção à aula e saía andando pelo campus. Observava alguns jovens que trocavam ideias a respeito de assunto pertinente à aula de anatomia, quando percebi Borgia, que se aproximava. Ele andou em círculos à minha volta, observando minha reação à sua presença. Sorri com alegria e disse: Obrigado por vir ao meu encontro. Ele sorriu e disse: Eu que agradeço a sua presença por aqui. Quer dizer que vocês querem apenas um como troféu ao seu trabalho. Disse com deboche e rindo alto. O som produziu o deslocamento de uma quantidade significativa de energia. Os estudantes que estavam por ali sentiram-se incomodados e resolveram ir embora. Não acumulamos troféus. Nosso objetivo vai muito além da forma. Ansiamos por liberdade e paz, respondi ao amigo com paciência. Nós, não, queremos o poder de controlar a sociedade dos vivos e dos mortos. Quem controla a movimentação do planeta tem poder e riqueza, respondeu Borgia. Você está vinculado a uma religião, não é isso? Perguntei. Não, essa baboseira é apenas um meio de alcançar meus objetivos. Sou um instrumento nas mãos dos mais fortes por enquanto, mas aprendi que quem domina nem sempre é quem tem o poder maior, mas quem é mais esperto, respondeu Borgia. E como você vê Deus? Questionei, tentando entender a mente dele. Deus, eu sou Deus, e serei uno, já percorri um grande caminho. O comandante de nossa casa é fraco, os mestres acreditam que ele hoje é mais forte, pois conhece o outro lado, mas eu sei que ele se questiona sobre a verdade. Em breve ele cairá e eu ascenderei, meu domínio será vigoroso e brutal, e subirei no domínio das casas, até ser o uno. Todos temerão os Borgia, honrarei meu pai e minha mãe, a história os honrará como reis, e eu estarei no topo, serei o soberano das trevas, e todos me renderão homenagens. Não se engane, sou sagaz o suficiente para edificar meu reino na terra, respondeu com firmeza e olhando para meus olhos. E Deus, como você o vê? Ainda não me respondeu, insisti na pergunta. Não irá me confundir com essa lenda de uma humanidade fraca. Deus não existe, entenda isso. Somos produto de um processo evolucionista, apenas isso, e neste mundo quem for mais forte leva tudo, respondeu, ainda me olhando fixamente. É um pensamento solitário, não é? Indaguei com compaixão. E você, não é solitário? Está aqui me enfrentando sozinho, não é? Inquiriu-me Borgia. Não o estou enfrentando, apenas trocando ideias para tentar entender como vê o mundo e sua movimentação. Sinto que carrega em sua mente uma grande tristeza, mas também sei que um dia conseguirá exorcizar os demônios que o oprimem e conseguirá entender melhor esse processo que tanto teme. Aproximei-me de seu campo vibratório, ciente de estar assistido por amigos amados. Por breve instante, fiz contato com sua mente, um caminho tortuoso e povoado de sombras e monstros que o fizeram criar um mundo sem igual, tão pessoal e conturbado quanto a manifestação em suas ações, horrores vividos desde o ventre e culminados por uma vida de dores e torturas morais,
emocionais e físicas. Agora que você sabe, acredita mesmo que há outra forma de viver. É um tolo, aprendi a me defender e creio nisso. Onde estava o justiceiro que pregam como pai amoroso? Nunca o encontrei e sei que não existe. Não se engane, este campus é meu território de batalha, onde irei marcar minha presença, não se iluda em querer tirá-lo de mim, eles são meus discípulos, falou, olhando à sua volta. O mundo está tomado pelos dragões e a humanidade nos acolhe, este planeta é nosso e quem deve se retirar são vocês serão os exilados, completou com calma e firmeza. Senti lágrimas nos olhos e olhei para meu irmão com amor infinito e incondicional. Entendi de forma intensa o conceito de que o ódio é apenas o amor em desequilíbrio. Ele sofria, a ponto de não conseguir lembrar um momento de amor que o livrasse daquela escravidão. Aproximei-me dele e o abracei com serenidade. Ele me empurrou com disfarçatez e riu alto. Virou as costas e caminhou devagar. A certo ponto, virou em minha direção e novamente me apontou a mão como se fosse uma arma de fogo. Densa carga energética foi disparada em minha direção. Fechei os olhos e apenas desejei a ele amor e paz. Olhei à minha volta e vi meus amigos ao meu lado. Inek se aproximou, me abraçou e disse: "Um dia produtivo, meu amigo Vinícius, foi um dia produtivo. Estarei com vocês a partir de hoje, vamos ter muito a fazer." A situação do planeta se agrava dia a dia e nossos mestres nos convidam para a união de amor que nosso Mestre Jesus nos preparou. Capítulo 9. Lembrando a bondade do Pai. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta, ao receber a ordem de comando, espalham-se sobre toda a face da terra. Semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o toque da trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto, que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam, e, num hino sagrado, se estendam e vibrem, de um extremo do universo ao outro. Homens, irmãos amados, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei, do fundo de vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu, Senhor. Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de Verdade. Prefácio de O Evangelho segundo o Espiritismo. Chegamos a uma grande praça circular. O dia estava ensolarado, e algumas nuvens muito brancas corriam pelo céu, lembrando um balé belíssimo. A melodia entoada pelos pássaros trazia o sorriso aos nossos lábios. Um lindo dia, e, apesar de nunca ter participado de uma reunião dessa monta, podia imaginar a importância desse momento. Inek se aproximou de nosso grupo e informou. Neste mesmo momento, o planeta se reúne em diversos lugares com as confrarias de espíritos superiores que virão nos trazer instruções e esperança no futuro. É chegado o momento de uma ação mais efetiva. Perguntei ao amigo. Inek sorriu e respondeu. Não se engane, este momento está acontecendo desde os tempos primordiais. Nada está relegado ao acaso, apenas vivemos um momento que requer mais atenção, assim como aqueles acontecidos quando das grandes guerras. Só precisamos de mais disciplina e organização. Veja, uma grande movimentação de trabalhadores mais ao norte, o que será? Indaguei. Estamos sendo atacados por irmãos filiados aos dragões, mas não se preocupe, já esperávamos isso e está tudo bem. Apenas uma grande oportunidade de socorrer aqueles que já estão questionando suas ações. Devemos nos abster desse contato mental. Um amado irmão irá nos convocar para que nos unamos num único e amoroso propósito. Nesse instante, uma jovem volitou para o alto e iniciou amável prece em benefício da humanidade. Erguemos nossos olhos e maravilhados vimos o mais vibrante arco-íris se formar no céu e explodir em luminosidade e brilho intenso, que descia ao nosso encontro em forma de pequenas gotículas que nos fortaleciam e serenavam.
Palavras de incentivo, de fortalecimento, de perdão, de amor foram proferidas e nos alertaram para a grandeza do trabalho a ser realizado. A entidade nos motivou com sua alegria e bom humor, relembrando magistralmente a caminhada da humanidade até o momento. Entendemos com mais clareza o fenômeno do processo material que antecede o moral, quanto ainda era difícil aos seres humanos compreenderem a movimentação de espíritos melhores, uma vez que lidavam com as facilidades da matéria. Suas palavras despertaram em meu íntimo a alegria de estar servindo ao propósito evolutivo ético, que em breve despertaria em nossas mentes a moral cristã. Entendi que, embora acreditasse já estar ensaiando os primeiros passos na compreensão das leis divinas, estava longe de compreender sua magnitude e praticá-las. No entanto, esse conhecimento não me deprimiu, pois também entendi que estava a caminho e que esse fato importava mais do que qualquer outra convicção. O evento terminou e sentimos saudades daquele momento, quando nos sentimos elevados ao céu dos justos, sensação que persistiria por bom tempo entre nós. Várias entidades de nível moral mais elevado se apresentaram, com explicações e alertas, sobre o momento e o trabalho que realizaríamos por aqueles dias. Recebemos instruções específicas sobre nossa conduta e fomos aconselhados a ser cautelosos com nossos pensamentos. Era necessário vigiar nossas atitudes e manifestações de sentimentos contraditórios, pois esta seria a arma a ser usada contra os socorristas, ou seja, nossas limitações e fraquezas, tudo o que nos deprimisse o ânimo. A arma usada pelo inimigo naquele momento seria nossa própria fraqueza e nosso passado, que, embora equacionado de diversas formas, ainda nos causava danos significativos. A hipnose e a auto-obsessão seriam objetos de tramas hediondas para enfraquecer os trabalhadores do Senhor, uma guerra sem feridos físicos, mas que deixaria à sua passagem mais destruição do que poderíamos imaginar. Por meio da culpa e do remorso, eles pretendiam aniquilar a ação dos espíritos que trabalham em nome de Jesus. E quem de nós, espíritos ainda imperfeitos, estaria isento de culpas? A adorável entidade nos alertou para que ficássemos atentos às casas espíritas, debilitadas por legiões de espíritos inferiores, que adentram os ambientes santificados por meio de mentes em desequilíbrio, alimentadas pelo orgulho e pela vaidade, mas principalmente por falta de amor e compreensão aos necessitados do momento e companheiros de lides espiritualistas. Presenciamos atônitos, dentro de casas espíritas, companheiros julgando outros, sem considerar o momento de sofrimento e desajuste de seus parceiros, levados pela crença de que banir o incauto seria mais saudável que estender as mãos ao caído. Instituições públicas voltadas ao bem-estar do povo, mas depauperadas por espíritos corrompidos, lesavam até mesmo o direito às necessidades básicas, como a saúde, a educação e a segurança. Instituições religiosas pregavam a materialidade como um Deus, exigindo de seus seguidores o dinheiro fácil, enriquecendo seus dirigentes, enquanto o povo passava necessidade e se despojava do básico para a sobrevivência do corpo. As salas de aula estavam tomadas por jovens mentes que poderiam brilhar, mas, debilitadas por hipnoses desgastantes, eram arremessadas aos vícios e ao desrespeito à vida. Respirei fundo e me ative às palavras de incentivo e à paz interior de cada um de nós, procurando perdoar meus deslizes como produto de minha ignorância e não mais um assunto que poderia consumir minha vontade. Olhei para o alto e pedi a ele forças para superar minhas dores, que não considerava mais tão importantes como instrumento de enfraquecimento do ânimo nas mãos de irmãos ainda apegados à nulidade da boa vontade e do amor. Compreendi o que deveria ser feito e senti meu peito se encher de ar, como se voltasse a respirar depois de muito tempo imerso num mar de águas turvas. Inek nos abraçou com carinho e falou com docilidade. Apenas devemos mostrar a eles que estamos mais fortes hoje do que jamais estivemos, e que os perdoamos desde já, seguindo o aconselhamento encontrado no Evangelho de Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo, Perdão das Ofensas, Simeão, Bordeaux, 1862.